São Mateus, Mateus Evangelista ou Mateus Apóstolo. Identidade e primeiros anos chamados de Mateus. Entre os primeiros seguidores e apóstolos de Jesus. Mateus é mencionado em Mateus 9:9, Mateus 10:3, como tendo sido um coletor de impostos de Cafarnaum, que foi convidado para o círculo dos 12 por Jesus. Ele também é mencionado como um dos 12 apóstolos, embora sem a menção de sua profissão anterior, em Marcos 3:18, Lucas 6:15 e Atos 1:13. Ele é geralmente identificado como sendo o Levi, filho de Alfeu, também coletor de impostos, que é citado em Marcos 21:14 e Lucas 5:27. O chamado de Mateus, ou vocação de Mateus, é um episódio da vida de Jesus em que aparece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus 9:9-13, Marcos 2:13-17 e Lucas 5:27-28, em que retrata o primeiro encontro entre Jesus e São Mateus. É nesse episódio que Jesus profere um dos seus famosos ditos: "Não vim chamar os justos, mas os pecadores", Marcos 2:17. Nos 3 evangelhos, esse episódio acontece logo após a cura do paralítico em Cafarnaum, e é seguido pela parábola do vinho novo em odores velhos. No evangelho de Marcos e Lucas, Mateus é chamado de Levi, o filho de Alfeu. Durante a ocupação romana, que iniciou em 63 a.C., com a conquista de Pompeu, Mateus coletava impostos do povo hebreu para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Sua coletoria estava localizada em Cafarnaum. Judeus que enriqueciam desta maneira eram desprezados e considerados párias. Porém, como um coletor de impostos, ele deve ter sido alfabetizado em romano, ainda que provavelmente não em grego nem em latim. Foi nesse cenário, perto de onde hoje está o almajor, que Jesus convidou Mateus para ser um dos 12 apóstolos. Após o chamado, Mateus convidou Jesus para um banquete em sua casa. Ao ver isto, os escribas e os fariseus por cear com coletores de impostos e pecadores. A aprovação fez Jesus responder: "Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Lucas 5:29. Assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu, que também era coletor de impostos. Lucas 19. O ministério de Mateus. O ministério de Mateus no Novo Testamento é bastante complexo de atestar. Quando ele é mencionado, é geralmente junto com Tomé. Como discípulo, ele seguiu Cristo e foi uma das testemunhas da ressurreição e da ascensão. Depois, Mateus, Maria, Tiago e outros seguidores, próximos a Jesus, se recolheram ao cenáculo, em Jerusalém. Na mesma época, Tiago sucedeu a Jesus como líder da igreja de Jerusalém. Eles permaneceram nas redondezas de Jerusalém e proclamaram que Jesus, filho do carpinteiro José, era Messias prometido nas profecias. Acreditava-se que esses primeiros cristãos judeus eram chamados de nazarenos, e quase certo que Mateus era um deles, uma vez que tanto no Novo Testamento quanto no Talismã assim atestam. Mateus pegou por 15 anos o Evangelho e o hebraico para a comunidade judaica na Judéia. Mais tarde, ele viajava fora da Judéia para outras províncias romanas, provavelmente seguindo o ordenamento de Jesus, em Mateus 28:16-20, e espalhou os ensinamentos de Jesus entre os etíopes e macedônios, persas e partos. Tanto a Igreja Católica quanto a Ortodoxa sustentam a crença tradicional de que ele tenha morrido a mártir na Etiópia, defendendo a Santa Efigênia da Etiópia. O Evangelho de Mateus. Os cristãos do tempo de Mateus ainda se consideravam judeus e
Como tais, eles adoravam o templo e reverenciavam a lei dada por Deus a Moisés. Eles também reverenciavam uma tradição oral chamada Torá Shebal Pen, que interpretava a lei cristã. Foi neste contexto cultural chamado Desitz em Lemberg que a tradição oral cristã nasceu, conforme Jesus e os rabinos cristãos desenvolveram a mensagem evangelhos, oral interpretando a lei cristã. Quando o segundo templo em Jerusalém foi destruído em 70 d.C., esta tradição oral não era mais possível e se tornou necessário escrevê-la, o que ocorreu em Mishnah, parte de que seria posteriormente a Talmud. Acredita-se que o Mateus traduziu a tradição oral cristã, ou logia, na forma escrita antes de partir para Roma. Orígenes afirma que o primeiro evangelho foi escrito por Mateus. Este evangelho foi escrito em hebraico em Jerusalém para ser utilizado por cristãos judeus e traduzido para o grego, embora eles não tenham sobrevivido. Uma cópia do original hebraico era mantido na Biblioteca de Teologia de Casareia Marítima. A comunidade nazarena transcreveu uma cópia para o Jerônimo, que utilizou em sua obra de Viris Illustribus. O Evangelho de Mateus era então chamado de Evangelho dos Hebreus, ou às vezes Evangelho dos Apóstolos. Acredita-se que ele foi original, Mateus grego, encontrado na Bíblia, porém na interpretação foi contestada por estudiosos modernos como Bart Ehrman e James Edward. Os padres da igreja Epifânio de Salamina e Jerônimo de Estridão mencionam um evangelho primordial e hoje perdido, Evangelho dos Hebreus, que foi parcialmente preservado nos escritos dele e que teria sido escrito por Mateus. Epifânio, porém, não afirma por si que o autor seria Mateus. Ele apenas afirma que esta era a crença dos heréticos ebionitas. Certos estudiosos hoje em dia, notavelmente Raimundo E. Brown, acredita que o Evangelho canônico de Mateus foi escrito em grego por alguém que não foi testemunha ocular e cujo nome é desconhecido para nós, e que dependia de fontes como o Evangelho de Marcos, é a fonte que, uma teoria conhecida como prioridade de Marcos. Há opiniões divergentes como a de Greg Bomberg. Espero que tenham gostado e inscreva-se para receber mais de nossos vídeos. Até mais, irmãos.